Alô? Alô? Boa noite. Boa noite, doutor. Estão escutando bem? Tudo ok. Então vamos dar início à nossa aula.
de hoje. A aula de hoje ela é referente a uma aula de introdução à imunologia, né? Então hoje eu vou passear pela imunologia com vocês de uma forma bem geral. Então vou apresentar para vocês como é que eu posso estruturar o nosso sistema imunológico. Então vai ser uma aula de introdução, mas já vai ter questão de prova aqui. Eu já vou dar a dica para vocês qual vai ser a questão que eu vou cobrar na prova, tá ok? Então o título da aula é Propriedades Gerais das Respostas Imunes. Eu coloquei aqui alguns objetivos que eu espero alcançar no final dessa aula. Então, entender quais são as características da imunidade inata e adquirida, tá? Quais os componentes da imunidade inata e adquirida? Quais são as células que compõem a imunidade inata? Quais são as células que compõem a adquirida, tá? Saber diferenciar entre imunidade ativa e imunidade passiva. Aqui está uma questão de prova de vocês, tá? Tem a ver com imunidade ativa e imunidade passiva. Quais as diferenças funcionais entre as subpopulações de linfócitos? Vocês vão ver nessa aula que nós temos subpopulações de linfócitos, tá? E a gente vai ver que, dependendo da subpopulação, nós temos funções diferentes. E, por último, quais os mecanismos efetores da imunidade inata e adquirida no controle de micro-organismos? Então, esses são os objetivos que eu espero alcançar ao final dessa aula. Então, dando início, propriamente dito, então a palavra imunidade, ela deriva da palavra imunitas, que quer dizer o quê? Proteção, tá? Então, essa palavra aqui, esse termo, ele deriva desde lá da Roma antiga, tá? E esse termo ele foi atribuído aos senadores romanos, tá? Então, eles tinham imunidade, só que essa imunidade, obviamente, não tem a ver com o nosso corpo, e sim contra proteção contra demandas judiciais. O que é que a gente vê hoje em dia na política, né? Utiliza-se o termo imunidade parlamentar. Então, é aquele parlamentar que ele tem uma certa imunidade contra demandas judiciais, tá? A qualquer momento vocês podem interromper, viu? Fiquem à vontade. Historicamente, quando a gente pensa em sistema imunológico, quando a gente pensa em imunologia, o que a gente pensa logo? Proteção contra doenças infecciosas, né? Então, quando eu falo em doenças infecciosas, eu estou falando em vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos, né? E por aí vai. Agente infeccioso causa doença infecciosa. E quando a gente pensa em imunologia, a gente faz logo essa associação com doenças infecciosas. Só que o nosso sistema imunológico, ele é mais abrangente que isso, tá? Então, o nosso sistema imunológico, ele é composto, ele é estruturado por um grande arsenal de células e moléculas. Então, esse conjunto de células e moléculas monta uma resposta que é coletiva e coordenada. Tá? Essa resposta coletiva e coordenada, ela vai ser direcionada aqui, ó, a substâncias estranhas. Tá? Essas substâncias estranhas, como a própria expressão já está dizendo, são moléculas que não são do nosso próprio corpo, tá? São os antígenos, ó, antígenos não próprios. Antígenos não próprios. São essas moléculas que o nosso sistema imunológico monta uma resposta imunológica. E, novamente, essa resposta imunológica, ela é coletiva e é coordenada. E ela envolve, como eu falei, um grande arsenal de células e moléculas.
Aqui, ó, alguns exemplos. Então, linfócitos B, linfócitos T, macrófagos e anticorpos, que são moléculas. Anticorpos são proteínas relacionadas ao nosso sistema imunológico. Estou falando muito rápido? Não. Não, tá ok, professor. Ok. Então, lembra que eu falei ainda há pouco que quando a gente pensa em sistema imunológico, a gente pensa em doenças infecciosas, a gente pensa em agente infeccioso, só que eu disse que o nosso sistema imunológico ele é mais abrangente, né? Ele não envolve apenas uma defesa, uma resposta contra micro-organismos, contra agentes infecciosos, tá? O nosso sistema imunológico ele também monta uma resposta contra substâncias estranhas não infecciosas. Tá? Então, é aquele indivíduo que tem alergia, por exemplo, a um alimento, a um marisco. É aquele indivíduo que tem alergia a um grão de pólen, a poeira. É aquele indivíduo que tem alergia a algum medicamento. Tá? Então, vejam, são substâncias estranhas ao nosso corpo e não são agentes infecciosos. Mas o nosso sistema imunológico, ele monta uma resposta, tá? Mas ressaltando, enfatizando, são moléculas não próprias, são antígenos não próprios, tá? Agora, a partir do momento em que o nosso sistema de defesa ele monta uma resposta contra moléculas do nosso próprio organismo, então, ó, moléculas próprias, a gente vai ter o quê? Uma doença autoimune, tá? Porque a regra é essa que eu falei ainda há pouco. Reage ao que não é próprio, antígeno estranho. A partir do momento que reagem a antígenos que são do nosso próprio corpo, isso é uma resposta autoimune. Isso vai levar a uma doença autoimune, que nós temos várias, né? Artrite reumatoide, esclerose múltipla, lúpus eritematoso e por aí vai, tá? Então veja, o sistema imunológico monta a resposta contra agentes infecciosos e contra moléculas não infecciosas. Essas moléculas podem ser externas, ou seja, não próprias, estranhas ao nosso corpo, ou podem ser moléculas do nosso próprio corpo, tá? Que são antígenos próprios. Baseado nessa resposta, nós vamos ter lesão tecidual e doenças, tá? A Covid-19 está mostrando isso aí, né, para gente, que uma resposta imunológica exacerbada, tá, leva a um quadro mais grave da doença, tá? Leva a um quadro mais danoso ao pulmão, tá? Então, aquelas lesões pulmonares que observadas na COVID, elas são ocasionadas por uma resposta imunológica exacerbada, tá? Então, se eu puder conceituar o nosso sistema imunológico, é um conjunto de reações a componentes de micro-organismos, bem como macromoléculas, como proteínas e polissacarídeos, e a pequenas substâncias químicas que são reconhecidas como elementos estranhos, independente das consequências fisiológicas ou patológicas. Tá? Então, o sistema imunológico vai montar uma resposta e a consequência disso vai independer. Tá? Ele vai montar uma resposta. Ok, meus queridos? Professor, Oi. em caso da lesão tecidual, o que leva ao nosso sistema imunológico a perceber que ele precisa agir naquele local? Quando, por exemplo, um agente infeccioso ele invade um tecido, nós temos leucócitos
que são as células de defesa que ficam fazendo ali a vistoria, tá? É como se fosse, imagina, como se fossem seguranças de uma festa, uma casa de show, digamos assim, fazendo essa comparação. Então eles ficam ali monitorando o tecido. A partir do momento que ocorre uma invasão, em que um antígeno estranho ao nosso corpo aparece, esse antígeno vai ser identificado e isso é o start, é o início para que a resposta seja o quê? Montada. Tá? Só que daqui a pouco eu vou mostrar como isso acontece. Essa identificação de uma molécula estranha vai depender de uma célula chamada de célula apresentadora de antígeno. Tá? Então, é essa célula que vai identificar o antígeno como estranho e vai apresentar esse antígeno aos nossos linfócitos. A partir de então, inicia a resposta imunológica. Tá? Esse quadro aqui foi o que eu falei, eu até mostrei na aula passada, né, naquela aula de apresentação. Então, a importância da vacinação, né? Então, desde quando o Edward Jenner iniciou, digamos assim, essa pesquisa, esse olhar relacionado à vacinação, através de uma imunologia mais experimental, baseado na infecção, na doença chamada de varíola, nós observamos aqui nessa tabela um ganho extremamente positivo em termos de número de casos, tá, de algumas doenças. A partir do momento em que a vacina foi o quê? Começou a administrar a vacina, começou-se a administração das vacinas. Tá? Então aqui, por exemplo, a polio e a difteria é nítido, né? Então aqui em 2009, obviamente que já passou bastante tempo, né, de lá para cá, mas vejam que a partir do momento em que a vacina foi colocada no mercado, os casos de difteria e de poliomielite reduziram para zero, né? E a gente observa que outras doenças também com uma expressiva redução de acima de 90%. Tá? Então vejam aqui, a mensagem que eu deixo nesse slide é a importância da vacinação. Não é à toa que atualmente o mundo científico ele está direcionado para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus, contra o novo coronavírus. Tá? Esse slide aqui, ele é super importante. Tá? Por que ele é super importante? Eu quero que vocês fixem nesse slide. Tá? Esse slide ele faz um resumo estrutural do nosso sistema imunológico. Tá? Então, o nosso sistema imunológico ele pode ser dividido em dois grandes braços, tá? Em dois grandes ramos. A imunidade inata e a imunidade adaptativa. Tá? Novamente, foquem nesses slides, porque vocês vão ver que, na verdade, a imunologia toda ela está baseada nessa estrutura, tá? Aqui nessa estrutura. Imunidade inata, imunidade adaptativa. Como eu havia falado até na aula passada, reforçando, a imunidade inata, vocês também podem observar em livros, ela pode ser chamada como imunidade natural, tá? Já a imunidade adaptativa, vocês podem encontrar também em livros como imunidade adquirida ou imunidade específica, tá? Por quê? Porque ela tem especificidade. Bem, diante disso, quais são os componentes de cada ramo do sistema imunológico? Quando eu penso em imunidade inata, eu penso aqui principalmente nessas duas células, tá? Macrófagos, tá? Macrófago é um leucócito que faz o quê? Fagocitose, tá? Quando eu penso em macrófago, eu penso em fagocitose, tá? É aquela célula que fagocita. Células NK,
esse prefixo, essa sigla NK vem de natural killer, tá? Traduzindo, assassina natural, tá? O próprio nome dela já está dizendo, né? Se é uma célula assassina natural, é aquela célula que ela é especializada em destruir, tá? Ela é uma assassina celular, tá? Vocês vão ver daqui a pouco em que contexto ela entra. E outros componentes da imunidade inata são os nossos epitélios de revestimento. Lembra lá da histologia no primeiro semestre? Quando eu penso em epitélios, eu tenho epitélios glandulares, que são as nossas glândulas, e os epitélios de revestimento. Como eles são epitélios, como eles são tecidos, melhor dizendo, como são tecidos que revestem algo, eles conferem uma proteção contra entrada, tá? Entrada do quê? De um agente infeccioso, por exemplo. Então, a nossa pele, quando ela está íntegra, ela confere uma barreira de proteção contra a entrada de bactérias, por exemplo. Bactérias, fungos, tá? Então, basicamente, são esses aqui os componentes da imunidade inata. Não são somente esses, mas são, digamos, os principais. E quando eu penso em imunidade adaptativa, eu penso em uma célula, linfócitos, tá? Quando eu penso em imunidade adaptativa, eu penso em linfócitos, tá? Aí nós temos subpopulações de linfócitos, tá? Temos os linfócitos B. Qual a função dos linfócitos B, pessoal? Produção de anticorpos, tá? Novamente, quando eu penso em imunidade adaptativa, eu penso em uma célula. Qual é a célula? Linfócitos, tá? Quais são os nossos linfócitos? Linfócitos B, tá? Linfócitos B, produção de anticorpos, então esse ACS aqui, anticorpos, tá? E nós temos os linfócitos T. Aí vai dividir novamente. Nós temos subpopulações de linfócitos T. Quais são essas subpopulações de linfócitos T? Linfócito T CD4, linfócito T CD8. Vocês vão ver daqui a pouco que esses linfócitos, eles têm funções diferentes, tá? Resumindo, imunidade, quais são os dois ramos do nosso sistema imunológico? Imunidade inata, imunidade adaptativa. Quais os componentes da imunidade inata? Macrófagos, células NK e os nossos epitélios de revestimento. Quando eu penso em imunidade adaptativa, qual a célula que eu tenho que pensar? Linfócitos. E quais são os nossos linfócitos? Linfócitos B, que produzem anticorpos. Isso é imunidade humoral, tá? Então, quando vocês escutarem eu falar em imunidade humoral, eu estou dizendo que é aquela imunidade que ocorre pela presença de anticorpos. Se eu penso em anticorpos, linfócitos B, tá? Agora, se eu falo em linfócitos T, é imunidade celular, tá? Linfócitos T, imunidade celular. Quais as subpopulações de linfócitos T? CD4, CD8.
Meus queridos, falei muito rápido? Não. Então, a dica aqui, ó, foquem nesse slide. Ele é a estrutura básica do sistema imunológico. Essa figura aqui, esse esquema, mostra justamente essa união, esse link, essa ponte de ligação entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Tá? Então, como é que funciona? Não é difícil. Como é que funciona? Se a gente tem a invasão por se o nosso corpo é invadido por um micro-organismo, tá? Então, digamos um vírus, uma bactéria, a primeira linha de defesa do nosso corpo, qual vai ser? A imunidade inata. Tá, pessoal? Fica essa informação aí. A primeira barreira de contenção é a imunidade inata, tá? Que também é conhecida como imunidade natural ou nativa. Iniciou a imunidade inata, essa imunidade inata, ela ativa a imunidade adaptativa. Né? Tá certo? Deu para entender? Então, primeira barreira de contenção do nosso sistema imunológico, imunidade inata. A inata, ela vai ativar, ela vai startar, iniciar a imunidade adaptativa. Tá? Vejam aqui nesse esquema que a imunidade... Pessoal, alguém está com o microfone ligado aí, tá? Como o microfone está ligado, pega áudio externo. Só liguem o microfone quando vocês forem falar alguma coisa comigo, porque senão todo mundo vai ficar escutando aí. Tá, beleza? Eu escutei. Então, voltando aqui, ó, nós podemos observar que a imunidade inata, ela responde em horas, tá? Então, por ela ser a primeira barreira de contenção, ela é uma barreira, ela é uma resposta mais rápida, tá? Então, outra informação que eu estou dando para vocês. A imunidade inata é a primeira barreira de contenção e ela é uma resposta o quê? Mais rápida, em horas. É óbvio que esse tempo aqui, pessoal, ele não é tão bonitinho assim, tá? Esse tempo vai variar de indivíduo para indivíduo, de agente infeccioso para agente infeccioso, tá? Mas essa é a informação inicial. A inata é a primeira barreira e ela é mais rápida, tá? Um exemplo disso é uma resposta inflamatória. Uma resposta inflamatória é um exemplo de uma imunidade inata. Se a gente se fura com espinho, por exemplo, em poucos minutos, o local já vai ficar o quê? Vermelho, tá? Vai ficar com dor, tá? E pode liberar alguma secreção. Então, isso é o quê? Inflamação. Se é inflamação, é imunidade inata. Então, veja aqui ó, os componentes da imunidade inata, ó, barreiras epiteliais, que são os nossos tecidos epiteliais, né? Uma vez que esse micro-organismo penetra a barreira epitelial, ele vai se deparar ó, com esse arsenal celular que compõe a inata. Qual é esse arsenal celular? Fagócitos. Tá? O nome já está dizendo, galera. Fagócito é uma célula que faz fagocitose. Tá? Exemplos, macrófagos e neutrófilos. Tá? Então, macrófagos e neutrófilos são células que compõem a imunidade inata. Tá? Temos outras células também da inata. A NK, que eu falei ainda há pouco, que é Natural Killer, tá? A assassina natural. E essa daqui que vocês ainda não viram, chamada de células dendríticas. Tá? Qual a função de uma célula dendrítica? Lembra que eu falei ainda há pouco de apresentação de antígeno? Capturar o antígeno e apresentar esse antígeno para os nossos linfócitos? Sabe quem vai fazer isso? Essa captura e apresentação? A célula
dendrítica, tá? Então, a célula dendrítica que faz a ponte, olha essa informação, é a dendrítica que faz a ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Por que que ela faz essa ponte? Porque ela vai apresentar o antígeno aos nossos linfócitos. Tá certo? E algumas moléculas da imunidade inata, como moléculas do sistema complemento, que eu vou falar mais na frente, e as citocinas. Deixa eu ver aqui que alguém está perguntando aqui alguma coisa. Alguém perguntou aqui no caso da síndrome, no caso da AIDS, qual a deficiência, qual o componente deficiente em alguém que tem AIDS? Linfócitos T, CD4, tá? Então, os nossos, o vírus que causa AIDS, o HIV, no caso, o HIV, ele destrói com os nossos linfócitos T, CD4, tá? Que eu sempre costumo dizer que são os maestros da nossa resposta imunológica adaptativa, tá? Então, o vírus ele é esperto, ele destrói logo uma célula mais central, linfócitos T, CD4. Por isso que quem tem AIDS faz o quê? Contagem de linfócitos CD4. Tá? Bem, então veja, ó, esses são os componentes da inata. Ó, então veja que o tempo é menor, né? Horas. Fagócitos, neutrófilos e macrófagos fazem fagocitose. Células dendríticas, apresentação do antígeno. E as NKs, destruição. Tá? A partir do momento que a dendrítica apresenta um antígeno aos nossos linfócitos, inicia a imunidade adaptativa. Vejo que a imunidade adaptativa, ela demora mais quando eu comparo com a inata. Se a inata são horas, a adaptativa são dias. E, novamente, esse tempo vai diferenciar de um indivíduo para outro indivíduo, tá? Bem como do agente que está causando a resposta, tá? Se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo. Então, esses fatores vão diferenciar nesse tempo. Mas a imunidade adaptativa, ela é mais lenta. Tá? E os componentes da adaptativa, lembra, quais são que eu falei? Os linfócitos. Né? Então, nós temos os linfócitos B. Tá? Quando esses linfócitos B tornam-se ativos, eles se diferenciam em plasmócitos e esses plasmócitos secretam anticorpos. Se são anticorpos, é imunidade humoral, tá? E nós temos aqui, ó, os nossos linfócitos T. Quando os nossos linfócitos T tornam-se ativos, eles tornam-se linfócitos T efetores, tá? Isso aqui é imunidade celular. Linfócito B, imunidade humoral. Linfócito T, imunidade celular. Tanto o linfócito B quanto o linfócito T, imunidade adaptativa. Deu para entender, meus queridos? Sim. Beleza. Continuando. Algumas características que vão diferenciar a imunidade inata da adaptativa. Isso aqui é importante. Esse semestre vocês têm que saber o que é inata e o que é adaptativa. Vocês têm que saber quais são as diferenças. Eu já dei algumas diferenças para vocês. Por exemplo, contar o tempo, né? Vocês viram que a inata ela é mais rápida do que a adaptativa. E vocês viram que a primeira resposta é da resposta inata, depois que vem a adaptativa. Tá? Quanto à especificidade, tá? Se eu comparar a resposta imune inata com a adaptativa ela é específica, ela é mais específica. O que eu quero dizer com isso? Se hoje tu te infectas com o vírus da gripe, o influenza, se hoje tu te infectas com alguma cepa
do influenza, tá? Tu vai montar uma resposta adaptativa para essa cepa, tá? Específica para essa cepa. Se daqui a um ano ou alguns meses tu entrar em contato com uma cepa diferente do vírus da gripe, tu vai montar uma resposta adaptativa específica para essa outra cepa, tá? Então vejam, isso é especificidade. Quando eu penso na adaptativa, ela é específica. Quando eu penso na inata, essa especificidade quase que não acontece, tá? A inata, ela ocorre, ela reconhece moléculas que são comuns a vários micro-organismos, tá? Por exemplo, lipopolissacarídeo, LPS. O LPS é uma molécula que está em bactérias, tá? Então a inata reconhece esse LPS em diferentes bactérias, ou seja, é uma molécula comum a diferentes micro-organismos. Já a adaptativa, ela reconhece o quê? De forma mais específica. Quanto à memória, isso aqui é importante, tá? Memória imunológica. Quando vocês escutarem falar em memória imunológica, tá? A inata, ela não tem memória imunológica, tá? Já a adaptativa, ela tem memória imunológica. O que eu quero dizer com memória imunológica? Tá? É o que a gente vê no caso em vacinas, nas nossas vacinas. Quando tu recebes uma vacina, tu vais produzir anticorpos para um determinado agente infeccioso, tá ok? Aí tu recebeu a vacina, tu vai reestimular o teu sistema imunológico, ele vai produzir anticorpos. Quando tu entrar em contato com esse agente infeccioso, tu vai montar uma resposta que vai ser mais rápida contra esse agente infeccioso e essa resposta vai ser mais potente. O que eu quero dizer com uma resposta mais potente? Tu vai produzir anticorpos em maiores concentrações, tá? Então, conforme tu vai entrando em contato com o agente infeccioso, essa memória vai ficando o quê? Melhor. Essa memória imunológica vai ficando melhor. Então, veja, a inata não tem memória imunológica, já a adaptativa tem memória imunológica, tá? Então, se tu te expõe de forma sucessiva a um determinado agente infeccioso, tu vais o quê? Aumentar a magnitude e a capacidade de defesa. Isso eu estou falando do braço adaptativo. Esquece aqui o inato, tá? Então, sucessivas exposições, isso melhora a tua resposta adaptativa, teoricamente. Então, teoricamente melhora, tá? Então, é por isso que, às vezes, tem algumas doenças que a gente entra em contato uma única vez e a gente consegue montar uma resposta prolongada, duradoura, o resto da nossa vida, tá? Isso é memória imunológica, tá? O teu sistema imunológico vai se adaptando conforme ele vai se expondo, tá? Por isso que ela é chamada também de imunidade adaptativa. Professor, Sacaram? Diga lá. essa memória adaptativa, ela dura por muitos anos, né? Então, isso aí na verdade, isso depende. Depende do agente infeccioso, depende do indivíduo, tá? Quando eu penso na gripe, no vírus da gripe, vocês sabem que todo ano a gente tem que se vacinar contra o vírus da gripe, não é isso? Por que que a gente gera uma resposta duradoura contra o vírus da gripe? Por que que a gente não pega a gripe uma única vez? Aí já vai para uma particularidade do vírus da gripe.
é um vírus com uma alta taxa de mutação. É um vírus que muda muito rápido, tá? Então, o teu sistema imunológico, ele entra em contato hoje com um tipo, amanhã ele já vai entrar em contato com outro tipo. Então, ele não consegue gerar uma memória imunológica duradoura, persistente. Por isso que todo ano a gente tem que se vacinar contra o vírus da gripe. Agora, tem outros agentes infecciosos que basta entrar em contato uma única vez que tu gera uma memória para o resto da tua vida. Tá? Deu para entender? Sim. Ok. Beleza. Então, inata mais adaptativa, defesa do hospedeiro. Tá difícil até agora, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo. Ok. Tá? Aí vamos para as particularidades aqui do negócio, tá? Vamos entrar agora na adaptativa. Tá? Vamos olhar só para a adaptativa. Esqueça a inata, que é a primeira barreira. Vamos olhar só para a adaptativa. Primeira pergunta que vocês têm que lembrar. Quando eu penso em imunidade adaptativa, é a segunda barreira de contenção, né? Outro questionamento. Quais são as células da imunidade adaptativa? Linfócitos, tá? Quais são os linfócitos que nós temos? Linfócitos B, linfócitos T, né? Linfócito B, imunidade humoral, produção de anticorpos. Linfócitos T, imunidade celular. Já o linfócito T, temos subpopulações CD4, CD8. Aqui vocês vão ver que eles têm funções diferentes, tá? Então, ó, quando eu penso em imunidade humoral, olha como é interessante aqui, ó. É um tipo de imunidade que vai agir sobre micro-organismos extracelulares, tá? Então, são micro-organismos que não adentram a célula, tá? Ou esse tipo de imunidade vai agir antes que o micro-organismo entre na célula, tá? Lembra dos vírus. Os vírus, para eles sobreviverem, eles têm que entrar na célula, né? Para eles replicarem, eles têm que entrar na célula. A imunidade humoral, através dos nossos anticorpos, essa imunidade tenta evitar, por exemplo, que um vírus entre na célula. Como? Aqui, ó, como está mostrando. Vejam aqui, ó, essa molécula aqui, na forma de um Y, são os nossos anticorpos. São proteínas que têm essa forma, semelhante a um Y. Vejam que os anticorpos, eles se ligam ao agente infeccioso. Uma vez que o anticorpo se liga, ele bloqueia a entrada desse agente infeccioso na célula, tá? Então, vejam, a imunidade humoral, ela é uma contenção extracelular, tá? O micro-organismo está fora ainda da célula. Então, ó, bloqueia infecções e elimina micro-organismos extracelulares. Imunidade humoral, linfócito B, anticorpos. Sacaram? Tá? Isso é muito comum, por exemplo, como está dizendo aqui, ó, no lúmen de órgãos com mucosa. Lúmen, aquele espaço, né? Por exemplo, o esôfago, aquele espaço que tem ali do esôfago. Estômago, o espaço interno do estômago. Intestino, espaço interno do intestino. A parede que forma o lúmen dos nossos órgãos, essa parede, ela é chamada de mucosa. Nessa mucosa, nós temos anticorpos. Vocês estão entendendo o sentido da coisa? Esses anticorpos ficam ali naquela mucosa, protegendo essa mucosa de uma invasão, tá? Então, se tem um micro-organismo infeccioso na mucosa, na parede, esses anticorpos já fazem logo um bloqueio, tá?
Mais para frente eu vou dizer qual é o tipo de anticorpo que faz esse bloqueio. Anticorpos também, ó, são interessantes no caso da proteção placentária, né? Eu acho que todo mundo sabe que o feto ele recebe anticorpos através da via placentária. De quem são esses anticorpos, pessoal? De quem são os anticorpos que o feto recebe? Da mãe. Da mãe, né? Da mãe. Então, os anticorpos gerados, produzidos pela mãe, via barreira placentária, vai até o feto. Tá? Então, isso confere uma proteção ao recém-nascido. Tá? Ficou claro aí, pessoal, para vocês, funções da imunidade humoral? Sim. Tá claro na cabeça de vocês qual é a célula da imunidade humoral? Linfócitos B. Produção de anticorpos. E a função desses anticorpos? Bloqueio de infecções e elimina micro-organismos extracelulares. Beleza. Vamos agora para os linfócitos T. Quando eu penso em linfócitos T, eu penso em imunidade celular, né? Aí nós temos, só interrompendo aí, alguém tá com o áudio ligado aí, pessoal. Aí tá dando, eu tô escutando um monte de vozes aqui. Liga aí, por favor. Beleza. Então, continuando, quando eu penso em imunidade celular, eu penso em linfócitos T, tá? Aí vocês já sabem que nós temos o CD4 e o CD8, né? Aí, o linfócito T CD4, ele é conhecido como linfócito T auxiliar, tá? Novamente, o linfócito T CD4 é conhecido como linfócito T auxiliar. Já o linfócito T CD8, ele é conhecido como linfócito T citotóxico, tá? O próprio nome desses linfócitos já está dizendo a função deles, tá? Linfócito T CD4, conhecido como auxiliar, ele auxilia na resposta adaptativa, tá? Como? Então veja aqui o esquema. Aqui nós temos um macrófago, tá? O macrófago é uma célula apresentadora de antígeno, tá? Então o macrófago fagocita o antígeno e apresenta esse antígeno. Apresenta para quem? Para o linfócito T auxiliar. Esse auxiliar, quando ele é apresentado ao antígeno, ele torna-se ativo. Uma vez que ele é ativo, ele inicia a resposta adaptativa, por exemplo, ativando outros macrófagos. Esses outros macrófagos ativos vão fagocitar mais micro-organismos. Vocês entenderam aí como é uma célula estimulando a outra? Novamente, o macrófago fagocita, apresenta ao linfócito T auxiliar. Esse auxiliar ativo vai ativar outros macrófagos que vão fazer mais fagocitose. Então, é uma reação em cascata, em cadeia. A resposta vai se autopotencializando. Tá? Agora, quando eu penso em linfócito T CD8 ou citotóxico, o nome dele já está dizendo a função. Cito vem de célula, tóxico, tóxico. Tá? O linfócito T citotóxico, pessoal, a principal função dele qual é? Ele identifica uma célula que está infectada, por exemplo, com um vírus. Tá? É o que está mostrando aqui. Ó. Essa célula, ela está infectada por vírus
né? O citotóxico reconhece que essa célula está infectada, tá? E dá a ordem. Qual é a ordem? Célula infectada, você tem que morrer. Entenderam o sentido disso tudo? Se a célula infectada morre, automaticamente os vírus também irão morrer. Isso controla a disseminação da infecção viral. Deu para sacar aí, pessoal? Deu para entender? Professor, Sim. Oi. as duas imunidades, elas trabalham em conjunto? Trabalho Ou uma trabalha primeiro e depois a outra vem em seguida? inicia propriamente dito com o auxiliar, tá? É o auxiliar que, digamos aí, dá aquele, é o gatilho, é o start, tá? Quando o auxiliar é apresentado ao antígeno, ele começa a estimular outras células adaptativas. Por exemplo, o linfócito B. Para quê? Para que ele produza anticorpos. Esse auxiliar, ele pode estimular, ativar outros macrófagos, como eu falei ainda há pouco, para fazer mais fagocitose. Tá? Então, digamos aqui que o centro é o CD4. Por isso que eu falei ainda há pouco do caso do HIV. O HIV, ele é esperto. Ele vai logo no maestro de tudo. Quem é o maestro? É o CD4, ou auxiliar. Tá? Então, imagina, se o vírus destrói com o CD4, toda a resposta fica o quê? Danificada, né? Toda a resposta fica, melhor dizendo, prejudicada. Deu para entender quem me perguntou aí? Ok, professor, obrigado. Beleza. Então aqui, ó, linfócito B, ele vai agir contra antígenos extracelulares, como eu falei ainda há pouco. Esse linfócito B vai se transformar em plasmócito e esse plasmócito que produz anticorpos, tá? E esse anticorpo vai bloquear, por exemplo, um vírus, tá? Impedindo que o vírus entre na célula, ou vai bloquear a ação de uma toxina, por exemplo, uma toxina bacteriana. Então, esse anticorpo se liga a essa toxina, impedindo que ela cause algum dano tecidual, tá? Já o linfócito T auxiliar, ele vai agir contra micro-organismos intracelulares. Veja a diferença? O anticorpo age contra micro extra. Já o linfócito T auxiliar, intracelular, né? Como está aqui no esquema. Então, veja que o micro-organismo já infectou a célula, tá? Que no caso aqui é um macrófago. Então, esse linfócito T auxiliar, ele dá o start, o início, para que outros fagócitos, tá? Então, outros macrófagos, outros neutrófilos, iniciem a fagocitose, tá? Então, esse arsenal de fagócitos vai fagocitando ali esses micro-organismos. Eles vão o quê? Destruindo o micro-organismo. Então, imagine uma infecção bacteriana na garganta, tá? Uma faringite, por exemplo, tá? Uma amidalite, tá? Então, lá no local, lá no tecido da garganta, lá das amígdalas, por exemplo, vai iniciar a grande ativação de macrófagos. Esses macrófagos vão proliferar, tornam-se ativos e eles começam a fagocitar essas bactérias. Isso controla a infecção, tá? Já quando eu penso no linfócito T citotóxico, aqui ó, citotóxico, que também é conhecido como CD8, ele também vai agir em micro-organismos intracelulares. Então é aquele vírus que já entrou na célula, é aquela bactéria que já entrou na célula também, como por exemplo, a bactéria que causa tuberculose, o bacilo de Koch, tá? Então, essa bactéria, ela sobrevive dentro de macrófagos, tá? Ela entra no macrófago e sobrevive.
Então, tanto um vírus que está lá dentro quanto uma bactéria, o linfócito T citotóxico identifica essa infecção, identifica esse reservatório infeccioso e destrói com as células infectadas. Automaticamente, se destrói com as células, destrói com o micro-organismo. Então, veja que o sistema imunológico está tentando conter, combater a proliferação do agente. Meus queridos, deu para entender a função dessas células? Sim. Lembra que eu falei no começo da aula que um dos objetivos dessa aula é esse: entender quais são os ramos do sistema imunológico, né, inato adaptativo, quais são os componentes da inata, quais são os componentes da adaptativa, e quais são as células da inata, quais são as células da adaptativa. Tá? Aqui, ó, olha só. Olha como eu sou extremamente bonzinho, tá? Eu já estou dizendo para vocês aqui numa questão de prova. Tá? Esse slide aqui vai ser uma questão de prova para vocês. Tá? Então fixem nele, entendam ele. Até porque ele é muito interessante, porque tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Nós temos o que nós chamamos de imunidade ativa e imunidade passiva. Tá? Pelo nome, só pelo nome, a gente já consegue inferir uma ideia. Tá? O que é algo ativo? É algo que participa do processo. Concordam comigo? O indivíduo foi ativo naquele processo, ou seja, ele participou, tá? Ele conduziu, ele estava ali naquele processo de forma ativa. O que é algo passivo? É algo que não entrou, que não participou do processo. Tá? O indivíduo foi passivo naquele processo, durante aquele processo. Ou seja, o indivíduo simplesmente só olhou, digamos assim. Ele não participou. Tá? Focado nesses conceitos, a gente já pode ter uma ideia do que é a imunidade ativa e o que é uma imunidade passiva. A imunidade ativa, como o próprio nome já está sugerindo, o nosso sistema imunológico participa ativamente da resposta. Tá? Ele participa ativamente do processo de montagem dessa resposta. Agora, quando eu penso em imunidade passiva, o nosso sistema imunológico ele foi o quê? Passivo. Ele não participou, ele não montou essa resposta. Tá certo? Vamos entender melhor ainda. Vamos por parte. Aqui nós temos a imunidade ativa, tá? Na imunidade ativa, o indivíduo, ele foi exposto ao antígeno, tá? Exemplo, pessoal, vacina. O grande exemplo de imunidade ativa são as nossas vacinas. O que é uma vacina? Temos vários tipos de vacina, mas um tipo de vacina, o que nós temos na composição da vacina? O agente infeccioso, tá? Que vai depender, né, de qual agente vai ser. Tá? Então, nós temos o agente infeccioso inativado, ou seja, o agente infeccioso está ali na vacina, mas ele é incapaz de causar infecção. Mas os seus componentes estão ali, tá? Então, ou seja, o indivíduo ele foi exposto ao antígeno. Uma vez que esse indivíduo foi exposto ao antígeno, que pode ser um antígeno microbiano, um antígeno microbiano, componente de uma vacina, tá? Ou pode ser mesmo uma infecção. Tá? Então, imunidade ativa, tu ativa a tua imunidade através de uma vacina
ou através de uma infecção mesmo. Tá? Nesses dois exemplos, tu entrou em contato com o antígeno. Tá? Se tu entrou em contato com o antígeno, dias ou semanas depois, tu começa o quê? A ativar a tua imunidade celular. Então aqui, ó. Aqui, linfócitos T, tá? Ó. Essa célula vermelhinha aqui é o linfócito T. E aqui essa molécula são os anticorpos, linfócitos B, que produziram, né? Então, entrou em contato com o antígeno, ativa a imunidade adaptativa, dias ou semanas depois, tu ativa tanto o linfócito T quanto o linfócito B. Quando tu ativa o linfócito B, esse linfócito B vai se diferenciar em plasmócito e vai produzir anticorpos, tá? Aí, tu vais ter o quê? Uma recuperação. Tá? Te recuperou. Irã, professor, Oi. Oi, diga. não existe, existe imunidade baixa, né? Quando você nem está recebendo e nem está produzindo anticorpos, certo? Mas existe superimunidade ou não? Sim. Na verdade, esse conceito ele é um pouco discutível, mas é nesse sentido. Isso, por exemplo, mostra por que alguns indivíduos eles passam despercebido por uma infecção, tá? E outros indivíduos adoecem muito, por exemplo. Tá? Alguns indivíduos não adoecem, adoecem pouco, outros constantemente estão adoecendo. Tá? Isso tem a ver com o que eles chamam no popular de imunidade baixa. Mas nós temos também uma super ativação do nosso sistema imunológico, tá? Uma exacerbação desse sistema. Tá? O exemplo mais claro atualmente é da Covid, tá? que eu já falei. Na Covid, tu tens uma super ativação da resposta imune celular. Tu produz muito citocinas, tá? Que são as moléculas mensageiras da resposta imunológica. Aí por isso que tu vai ter um quadro, pode evoluir para um quadro mais danoso da doença, tá? Por isso que dá alguns medicamentos para baixar a imunidade da pessoa, né? Oi? Por isso que tem alguns medicamentos que baixam a imunidade da pessoa. Por exemplo, corticoides, eles agem numa inibição da tua resposta imunológica, tá? Quimioterápicos, tratamento de câncer, eles destroem os teus leucócitos, tá? Então, tudo isso vai impactar, obviamente, numa baixa de imunidade, tá? Obrigada. Então, voltando aqui, ok? Ok, obrigada. Então, voltando aqui à imunidade ativa, o teu sistema imunológico participou ativamente do processo. Por quê? Porque tu entrou em contato com o antígeno, ou através de uma vacina, ou através de uma infecção, tá? Aí, essa resposta, essa imunidade ativa, ela é específica, tá? Ela tem especificidade, foi aquilo que eu disse ainda há pouco. Se tu entra em contato com o vírus da gripe hoje, a tua resposta é específica para o vírus de hoje. Se tu entra em contato daqui a algum tempo contra outro vírus da gripe, tu vai montar uma resposta específica contra esse outro vírus da gripe, tá? Então a resposta, a imunidade ativa, ela tem especificidade e ela tem memória imunológica, tá? Então é o princípio da vacina. A vacina, o princípio dela é esse: é ativar o teu sistema imunológico para que tu geres o quê? Memória imunológica. Quando tu entrar em contato com um agente infeccioso, essa memória vai levar a uma resposta mais rápida e mais potente, tá? Então a imunidade ativa tem especificidade e tem memória imunológica, tá? Agora, quando eu vou para a imunidade passiva, o indivíduo ele
não entra em contato com o antígeno. Ele não se expõe ao antígeno, tá? Exemplo. Se eu sofro uma picada de cobra, tá? Então, veneno. O que eu vou tomar no momento? Uma vacina antiofídica ou um soro antiofídico? É um soro, né? Exatamente. Vocês Soro. nunca escutaram falar em vacina antiofídica, né? Vocês escutam falar em soro antiofídico. Uhum. O que tem no soro, pessoal? Olha só, o que tem no soro antiofídico? Anticorpos contra o veneno de uma determinada cobra. Ou, sei lá, de um escorpião. Sacaram? Então, por isso, aí eu pergunto para vocês, quem produziu esses anticorpos? Foi o indivíduo que sofreu a picada da cobra ou não? Não, foi o... Não. O indivíduo não produziu esses anticorpos. Esses anticorpos já estão presentes no soro antiofídico. Por isso que a gente chama de imunidade passiva. O sistema imunológico do indivíduo foi passivo no processo. Ele não entrou em ação. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, no soro, o que nós temos no soro? Anticorpos. Quando tu administra o soro no indivíduo, nesse soro vão os anticorpos. Esses anticorpos vão agir contra uma infecção, contra um veneno de cobra, contra um veneno de escorpião, por exemplo, contra a toxina de uma bactéria, tá? Então, isso é imunidade passiva. Aí o indivíduo se recupera, tá? Então, lá o soro antiofídico, se tu administra o soro antiofídico para o paciente vai se recuperar, tá? Beleza. A imunidade passiva é específica? Sim, tá? Então, temos veneno de cobra, veneno de escorpião, veneno de aranha, tá? O soro que vai ser administrado vai ser específico para veneno de cobra, para veneno de escorpião, para veneno de aranha. Ou seja, a imunidade passiva ela tem especificidade. Mas eu pergunto para vocês, tem memória imunológica? Não. Basicamente, essa é uma característica principal que diferencia a imunidade passiva da ativa. A passiva não tem memória imunológica. Por que não tem memória imunológica? Porque o indivíduo não entrou em contato com o antígeno. Tá? O sistema imunológico do indivíduo não foi estimulado. Tá? Ele apenas recebeu de forma passiva os anticorpos que já estavam no soro. Pergunto para vocês, deu para entender o que é imunidade ativa, o que é imunidade passiva? Deu. Ok. Beleza. Então vamos para os exemplos. Tá aqui, ó. Eu trouxe aqui a bula de um soro antiofídico, tá? Assim que é produzido um soro antiofídico, tá? Então nós temos um cavalo, né? Que vai receber o veneno da cobra. Obviamente que essa dose é uma dose não letal, né? Porque se for uma dose letal, tu vai matar o cavalo. Então, é uma dose não letal, só para estimular o sistema imunológico do cavalo. Tá? Então, aqui, ó. Ele está administrando uma dose não letal do veneno de uma determinada cobra. Tá? O sistema imunológico do cavalo vai o quê? Ativar e produzir anticorpos. Concordam comigo? Oi, Irã, desculpa. Sim. O cavalo vai receber o veneno da cobra, uma dose não letal. Ao receber o veneno, o sistema imunológico do cavalo vai o quê? Ativar e vai produzir anticorpos. Concordam comigo? Sim. Aqui, ó, ele produz anticorpos. Aí a gente vai lá, retira o sangue desse cavalo, tá? Ao retirar o sangue,
tu coloca numa centrífuga, essa centrífuga vai separar o soro das hemácias, tá? Então, nesse soro aqui, ó, nesse soro é que nós temos o quê? Os anticorpos contra o veneno. Assim é produzido um soro antiofídico. Sacaram? Pergunto para vocês, soro antiofídico, imunidade ativa ou passiva? Respondam para mim. Passiva. Passiva. Muito Passiva. bem, imunidade, ó, passiva, ó. Imunidade passiva. Pezinho aqui, ó, imunidade passiva. Irã, Oi, diga. no caso, só um cavalo desse, pergunta bem ignorante mesmo, só desse cavalo que eu posso tirar o antídoto para fazer a produção do soro, um cavalo que já foi picado, produzido, como é que faz? Eu posso Sim. tirar o sangue dele Sim. e produzir no laboratório, como é que faz? Exatamente, é assim mesmo, como está descrito aqui na figura, ó. Ele recebe a dose não letal do veneno, Entendi. é uma dose que não mata o cavalo, né? Aham. Mas essa dose ativa o sistema imunológico do cavalo, tá? Aí ele vai produzir o quê? Anticorpos. Esses anticorpos eles ficam circulando no soro do cavalo, tá? Retira-se o sangue, esse sangue vai ser centrifugado, pela centrifugação vai separar as hemácias do soro. No soro é que nós temos o anticorpos. Tá? Aí isola esses anticorpos e isso vai fazer parte do soro antiofídico. Tá? Tá, valeu. Aqui, ó, essa figurinha aqui, ó. Criança, tô vacinado. Imunidade ativa ou passiva, pessoal? Passiva. Passiva. Oi? Passiva, Irã. Alguém falou passiva, mas vacina, lembra que eu falei? Vacina é imunidade ativa. A vacina vai estimular o teu sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, o teu sistema imunológico foi ativo no processo. Tá? Então, falou em vacina, imunidade ativa. Tá? Azinho de ativa. Amamentação, imunidade ativa ou passiva? Passiva, né? Que é a mãe que passa para o filho no leite. Exatamente, ó. Para a criança, olha o que eu vou falar, escuta o que eu vou falar. Para a criança, a imunidade é o quê? Passiva. Por quê? Ela está recebendo os anticorpos no leite materno. Ela não produziu esses anticorpos. Agora, quando eu penso na mãe, a imunidade é o quê? Ativa. Porque ela que produziu os anticorpos. Ela produziu, foi para o leite e do leite foi para o recém-nascido. Deu para entender, pessoal? Sim. Então, isso vai ser questão de prova, tá? Voltando, ó, já que está no momento, no nosso contexto, Covid-19. O que o Hemopa, por exemplo, está chamando? Doadores de sangue de quem já teve o quê? Covid. Porque, teoricamente, quem já teve Covid produziu anticorpos contra o corona. Eu quero o sangue desse indivíduo para separar o soro e nesse soro temos anticorpos contra o coronavírus, que eu posso usar no tratamento de uma outra pessoa. Deu para sacar? Deu. Ficou claro mesmo, isso é importante. Sim. Beleza. Caso esse ainda está em teste, né? Isso, ainda está em teste. Vai funcionar assim ou não, né? Isso, mas a ideia é essa, é recuperar soro de pacientes que já tiveram Covid e administrar esse soro em pacientes que estão com Covid, tá? Para ser uma forma de tratamento. Vejam, não é uma forma de evitar a doença, e sim de tratar. Aí, beleza, ó, falando um pouquinho aqui do histórico da imunologia, como ela surgiu, né? Como esse conceito de imunidade humoral surgiu. Então, teve um experimento idealizado por esses dois indivíduos, tá?
um recebeu até o Nobel, ele descobriu os nossos anticorpos. É obviamente que naquele atual contexto, década de século XIX, né? Ele não deu o nome de anticorpos, ele deu o nome de antitoxinas. Qual foi o experimento que ele fez? Ele pegou um porquinho da Índia, coitado, tá? Experimento A. Ele pegou um porquinho da Índia, tá? Esse porquinho da Índia, ele administrou nesse porquinho da Índia uma dose, ou melhor dizendo, volta a fita. Esse porquinho da Índia aqui, ele teve difteria, tá? Então a doença aqui é difteria, que é uma doença causada por uma bactéria, tá? Então ele teve difteria, tá? O indivíduo retirou o sangue desse porquinho da Índia, tá? Isolou o soro e jogou esse soro num porquinho da Índia, 2. Tá? Opa, deixa eu ver aqui, deixa eu entender. Ah, tá, entendi, pessoal. Não, desculpa aqui, eu que não estava explicando errado. Olha só, voltando à fita. Esse porquinho da Índia 1 aqui, ó, o 1, ele nunca teve difteria, ou seja, ele nunca entrou em contato com a bactéria. Tá? O indivíduo retirou o soro desse primeiro porquinho da Índia e usou para tratar esse segundo porquinho da Índia que está com difteria. Qual foi o resultado disso? Não tratou. Por que não tratou? O soro, ele veio desse primeiro. E esse primeiro nunca entrou em contato com a bactéria. Se ele nunca entrou em contato com a bactéria, ele não tem o quê? Ele não tem anticorpos. Exatamente. Exatamente. Aplausos para vocês. Ele não tem o quê? Anticorpo. Então, esse soro não tem anticorpo. Se não tem anticorpo, o porquinho da Índia não vai ser o quê? Tratado. Foi o que eu falei ainda há pouco em relação ao Covid. Já no experimento B, o que ele fez no experimento B? Esse primeiro porquinho da Índia, ele deu uma dose subletal, ou seja, uma dose que não mata, tá? Da toxina da bactéria do tipo A, que causa difteria. A difteria, ela pode ser causada pela cepa A, cepa B, tá? Aqui nesse experimento, ele pegou a cepa A, tá? Pegou a toxina produzida pela cepa A e administrou nesse primeiro porquinho da Índia. Então, vejam, esse primeiro porquinho da Índia entrou em contato com a bactéria. Se entrou em contato com a bactéria, produziu o quê? Anticorpos. Aí, ele pegou o soro desse primeiro porquinho da Índia que entrou em contato com a bactéria e administrou num segundo porquinho da Índia, tá? E eles viram o quê? Que esse segundo porquinho da Índia não teve difteria. Vocês entenderam por quê? Sim. Porque, ao contrário do primeiro experimento, esse soro aqui tem anticorpos. Tá? Então, se tem anticorpos, tratou esse segundo porquinho aqui. Então, ele não teve difteria. Já o experimento C, olha o que eles viram no experimento C. Tá? Eles deram uma dose subepitelial da toxina produzida pela bactéria agora da cepa B. Tá? É outra cepa que também causa difteria. Tá? Beleza. Se ele entrou em contato com essa toxina da cepa B, esse primeiro porquinho da Índia produziu o quê? Anticorpos. Só que esses anticorpos, eles foram específicos para a toxina B. Concordam comigo?
especificidade. Beleza. Retirou o soro, tá? E colocou esse soro em um segundo porquinho da Índia. Só que esse segundo porquinho da Índia entrou em contato com a bactéria do tipo A. Resumindo, ele teve difteria. Por que ele teve difteria? Ele não teve o soro. Era adequado. O soro. Vou distrair aqui. Porque a resistência do primeiro porquinho que foi retirado era contra a bactéria do tipo B. E o que estava doente, ele estava com a cepa do tipo A. Então não era compatível. Exatamente. Muito bem, entenderam. Isso está mostrando para a gente o quê? Especificidade. Ou seja, os nossos anticorpos são específicos, tá? Então aqui, ó, não tratou esse porquinho da Índia que entrou em contato com a cepa A. Por quê? Porque os anticorpos eram específicos para a cepa B. Tá? E o carinha aqui, os carinhas que desenvolveram esse experimento, eles sugeriram que no nosso soro tem alguma molécula que trata, tá? Isso na época eles deram o nome de antitoxinas e hoje nós sabemos que são os nossos anticorpos, tá? Aí surgiu também a teoria da imunidade humoral. Tá? A teoria da imunidade humoral foi desenvolvida por esse pesquisador aqui, que também recebeu um Nobel. Tá? Ele disse que as nossas células imunes têm receptores que reconhecem toxinas microbianas. E esses receptores podem ser o quê? Secretados. Que receptores são esses que hoje nós conhecemos? Os nossos anticorpos. Tá? Então, os nossos linfócitos B, a célula, a membrana da célula, nós temos anticorpos cravados nessa membrana, que funcionam como receptores de reconhecimento. Isso é o quê? A imunidade humoral. Então, esses anticorpos, como está aqui na figura, eles podem ser o quê? Eles podem ficar presos à célula, ó, aqui, ó. Eles podem ficar presos à célula, ou eles podem ser o quê? Secretados. Ó, como está aqui, ó, secretados. Esses anticorpos secretados, eles ficam circulando no nosso soro, tá? O soro que eu falei ainda há pouco, tá? Então, o nosso soro, ele está cheio de anticorpos para uma infinidade de moléculas. Então, o anticorpo é uma proteína que se liga a toxinas, tá? E o antígeno é a substância que estimula a produção do anticorpo. Sempre lembrando, quando eu penso em anticorpo, eu penso em imunidade adquirida ou adaptativa que tem especificidade. Então, os nossos anticorpos são específicos. Já a teoria da imunidade celular diz o quê? Que as células do hospedeiro são os principais mediadores da imunidade. Aí, quando eu penso em imunidade celular, eu penso em linfócitos T, por exemplo, né? Mas nós temos os nossos fagócitos. Então, aqui, olha essa figurinha. Isso aqui é a figurinha esquemática de vários macrófagos ou fagócitos, tá? Tentando fagocitar um espinho. Então, ó, o espinho aqui no centro, tá? E ao redor desse espinho, vejam que chegam vários fagócitos, tá? Qual é a mensagem disso? Esses fagócitos estão tentando o quê? Fagocitar esse espinho, tá? Então, o nosso sistema imune, ele é direcionado a todas essas classes de micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, eumintos e fungos. Quando eu penso em imunidade inata, ó, eu penso em epitélios, tá? Lembra, a inata, primeira barreira de contenção, primeira barreira de proteção.
Componentes da inata: células e barreiras mecânicas, como os nossos tecidos epiteliais. Então aqui, ó, epitélio do nosso trato respiratório, que vocês viram lá no primeiro semestre. Tecido epitelial, pseudo estratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Tudo isso é o nome desse tecido aqui, ó. Ele está lá na mucosa do nosso trato respiratório. Aqui, ó, pele, tecido epitelial pavimentoso, estratificado, queratinizado, tá? Então, veja, quando eu penso em epitélios de revestimento, imunidade inata. Então, eles bloqueiam a entrada de micro-organismos provenientes do meio externo. A erisipela, por exemplo, acho que todo mundo já escutou falar, a erisipela é causada por uma bactéria, que agora eu não estou recordando o nome, é uma bactéria que está na nossa pele. Mas se a nossa pele estiver íntegra, sem nenhuma lesão, ela não consegue penetrar. Se ela não consegue penetrar, não tem resposta. Tá? Então, inflamação, ó. Resposta inflamatória. Inflamação. Não esqueçam disso. Quando eu penso em inflamação, eu penso em imunidade inata. A resposta inflamatória é algo que já nasce com a gente, já é inato. O exemplo que eu sempre dou. Um recém-nascido acabou de nascer. Se eu pegar e ferir a pele dele, vai inflamar. Pergunto para vocês, deu tempo dele montar uma resposta adaptativa? Não. Não. Lembra que a adaptativa é a segunda barreira, né? Ela demora alguns dias. Então, essa inflamação já é uma resposta inata do recém-nascido. Então, pensou em inflamação, pensou em imunidade inata. Fagocitose, ó. Então, aqui a gente está vendo, ó, um fagócito, que aqui no caso é um macrófago. Vejam que esse macrófago está aqui, ó, fagocitando um micro-organismo. Uma vez que ele fagocita, eu posso falar que ele ingeriu esse micro-organismo dentro do macrófago aqui, ó. Dentro do macrófago, esse micro-organismo que foi fagocitado será o quê? Destruído. Tá? Então, a fagocitose também é um mecanismo da imunidade inata. Células NKs, ó, a natural killer, né? Célula assassina, assassina natural. NK é uma célula que compõe a imunidade inata. Vejam aqui no esquema. A NK, ó, lembra do CD8 que eu falei ainda há pouco? Linfócito TCD8 ou citotóxico? O CD8, imunidade adaptativa. NK, imunidade inata. Mas, tanto o CD8 quanto a NK possuem funções semelhantes. Qual é? Identifica uma célula-alvo que está infectada e destrói essa célula. Então, tanto a NK quanto o CD8 vai identificar a célula infectada e vai dar a ordem para que essa célula seja o quê? Destruída. Como a gente vê aqui, ó. Aqui é a NK. Veja que a NK, dentro dela, ela tem esses grânulos. Tá? Dentro desses grânulos, tem duas enzimas, que eu ainda não vou falar delas, o nome delas. Mas quando essas enzimas são liberadas e entram na célula-alvo, elas ativam um tipo de morte celular chamado de apoptose. Tá? Então é isso que está sendo mostrado aqui, ó. A NK reconheceu que essa célula está infectada por vírus, libera as suas enzimas, essas enzimas entram na célula infectada, ativa a apoptose,
essa célula morre. Olha como não é difícil. É simples. Se essa célula que está infectada com o vírus morre, automaticamente os vírus também irão morrer. Com isso, tu o quê? Faz uma defesa antiviral. Ó, uma defesa contra a proliferação de vírus. Deu para entender a função da NK? Sim. Tá acabando. Só antes que termine, as pessoas, eu vim saber outro dia, que as pessoas, eu não sei se ainda usam ou usavam algo parecido não, eles tiravam o sangue para se injetar novamente como uma autoimunidade. Existe esse procedimento? Esse procedimento aí ele é discutível. Eu não sei nem lhe falar exatamente, porque eu nunca li tão aprofundadamente sobre, não tão aprofundado sobre o processo. Mas eu já escutei falar. Vou até dar uma pesquisada para dar uma lida. Como é que funciona? Eu vi saber outro dia. Tira o sangue, mas não põe na veia, põe direto no músculo. Isso, exatamente. Deixa não sei quanto tempo e reaplica. Aí, inclusive, vai melhorar a imunidade. Vai melhorar a oxigenação. Eu imagino assim que melhora a oxigenação local. Isso. É oxigenação. Foi isso que a pessoa me falou. É terapia isso daí, que eles... Isso. Mas eu vou dar até uma pesquisada. Imunoterapia é o nome. Tem muita gente que faz isso. Eu desconhecia esse procedimento. Eu vim saber uma semana passada, eu acho. O tratamento com soro é um exemplo de imunoterapia também. Tá? Já quase finalizando, aqui, ó, características da imunidade adaptativa. Tá? A imunidade adaptativa, vocês já viram, ela é específica, tá? Ela funciona contra uma grande diversidade de micro-organismos. Então, imagina, ó, nós somos constantemente atacados por diversos micro-organismos, né? Uma imensa variedade. O nosso sistema imunológico adaptativo, através dos nossos linfócitos, ele vai reconhecendo esses diferentes micro-organismos. Então, ele tem uma grande diversidade de reconhecimento. Tem memória imunológica, né? Essa memória imunológica vai deixar a resposta mais rápida e mais potente. Tá? Tem o que a gente chama de expansão clonal. O que é expansão clonal? Vou mostrar daqui a pouco através de uma figura. Tá? Então, essa tabela aqui mostra as principais características da imunidade adaptativa. Aqui, essa figura mostra exatamente a questão da memória imunológica. Tá? O que está mostrando aqui? Vejam que numa resposta primária, ou seja, uma resposta primária é quando o indivíduo entrou em contato uma primeira vez com o antígeno. Tá? Então, imagine que o indivíduo entrou em contato, uma criança que entrou em contato uma primeira vez com um vírus. Ele monta uma resposta. Ó. Olha aqui. Ó. Ele monta uma resposta através da produção de anticorpos. Veja que essa resposta ela tem um número, uma concentração X de anticorpos. E isso leva cerca de 2 semanas. Então, aqui, tempo, 2 semanas, ele atinge o pico máximo de produção de anticorpos, num primeiro contato. Vejam que quando essa criança entrar em contato novamente com esse agente infeccioso, ela vai montar uma resposta que é maior. Vejam, conseguem ver aqui pelo gráfico? Essa resposta ela é mais potente, ou seja, ele produz mais anticorpos, uma concentração maior de anticorpos. E vejam que essa concentração maior de anticorpos é atingida em menor tempo, tá? Num tempo mais rápido. Tá? Ou seja, qual é a mensagem que eu estou mostrando aqui para vocês? Que quanto mais a gente vai se expondo a um determinado antígeno, a nossa resposta secundária, terciária, quaternária, ela vai ficando o quê? Mais rápida
e mais potente. Quando eu falo mais potente, tem a ver com aumento na concentração de anticorpos. Tá? É isso que está mostrando. Resposta primária, resposta secundária. Aqui a questão da memória imunológica, essa figurinha interessante, engraçada até certo ponto. Um linfócito B, ó, de memória. O que ele fala aqui? Ó? Podemos te encontrar daqui a alguns anos. Para quem? Para o micro-organismo. E o linfócito T de memória fala mais ainda. E nossa resposta será muito mais rápida. É por isso que às vezes tu nem manifesta a doença. Tu entrou em contato com o micro-organismo uma segunda vez, só que a tua resposta foi tão rápida e tão potente que tu nem vai manifestar a doença. Tá? Confere proteção. Aqui, ó, outra característica da adaptativa, que é a seleção clonal. Tá? Voltando, ó, expansão clonal. Tá? É uma característica da resposta imune adaptativa. O que quer dizer isso? Todos nós, pessoal, eu aqui, vocês aí, todos nós já temos um repertório absurdo. Olha o que eu estou falando, escuta o que eu estou falando. Absurdo de linfócitos específicos para uma grande infinidade de antígenos. Todos nós aqui já temos. Deixa eu ver se tem aqui, ó. Aqui, ó. Olha só. Vê como o número ele é absurdo. Estima-se que nós temos de 10 a 7 ou 10 a 9 linfócitos específicos para diferentes antígenos. Então, é um número absurdo. Tá? Nós já temos. Quando a gente entra em contato com um antígeno, esse antígeno vai selecionar um clone. Dessa infinidade de clones que nós temos, um será selecionado. É o que está mostrando aqui, ó. Então, o que está mostrando esse esquema? Que nós temos vários clones de linfócitos que vão amadurecer nos nossos órgãos linfóides. Vou falar sobre esses órgãos na nossa próxima aula, tá? Esses linfócitos, eles são gerados, eles amadurecem na ausência do antígeno. Foi o que eu disse para vocês. Nós já temos esse arsenal de linfócitos, esse arsenal de clones, tá? Aqui, ó. Beleza. Esses clones maduros e específicos para diversos antígenos entram nos nossos tecidos linfóides. E quando um clone reconhece um antígeno, esse clone será o quê? Selecionado e ele vai sofrer o quê? Mitose, proliferação celular. Ele vai se dividir. Isso é o que a gente chama de expansão clonal. Tá? É o que está mostrando aqui no esquema. No esquema nós temos 1, 2, 3, 4, 5 clones. O antígeno, que é o antígeno X, é específico para esse clone aqui. Então, esse clone será selecionado e esse clone irá expandir. Quando eu falo expandir, ele vai o quê? Proliferar. Tá? Esse clone aqui é de um linfócito B, que vai se diferenciar em plasmócito e vai produzir anticorpo específico para o antígeno X. Deu para entender o que é expansão clonal? Então, esse processo aqui está acontecendo normalmente dentro do nosso corpo, conforme a gente vai entrando em contato com antígenos. Isso aqui eu vou pular, deixa eu para a próxima aula. Aqui são as funções, ó, da imunidade humoral.
Veja que temos várias funções dos nossos anticorpos, né? Mas isso aqui, a gente vai ter uma aula específica só dessas funções aqui, tá? Então não se preocupe ainda. Aí para finalizar mesmo, pessoal, eu vou fazer algumas perguntinhas. Eu quero que vocês respondam para mim. São perguntas diretas, tá? Linfócito, imunidade inata ou adquirida? Nossos linfócitos são da imunidade inata ou adquirida? Responda. Acho que é inata. O linfócito é da inata? Não, né? Lembra? Resposta imune inata, quais são as células? NKs, macrófagos, tá? Células dendríticas. Quando eu falo em adquirida, só pensa numa célula, linfócito, tá? Então, imunidade adquirida são os nossos linfócitos, tá? Qual imunidade é específica? A inata ou a adquirida? Adquirida. Adquirida, né? Adquirida. Então, conforme a gente vai se expondo, ela vai se adaptando e ela é específica para o micro-organismo que a gente entrou em contato. É específica para o antígeno que a gente entrou em contato. Tá? Muito bem, adquirida. Macrófagos, NKs, epitélios, células dendríticas, sistema de complemento, é imunidade inata ou adquirida? É inata. Inata. Inata pelo epitélios aqui, células. Exatamente, imunidade inata. Inata. Tá? Essa daqui eu não comentei com você, então vou pular. Tá? A imunidade inata já está presente no organismo ou vai sendo adaptada conforme o organismo é exposto a diferentes antígenos? Já está presente. Se adaptando. O próprio nome já está dizendo, né? É algo inato, já está presente. Então, ela encontra-se já presente no organismo. O aumento da capacidade de combater infecções repetidas pelo mesmo micro-organismo corresponde à memória imunológica ou expansão clonal? É memória imunológica? Mais alguém? Expansão clonal. É memória também. É memória imunológica, tá? Olha o que está dizendo aí. Tu aumenta a tua capacidade de combater uma infecção quando ela é o quê? Repetida, tá? Então tu entrou em contato com um agente infeccioso várias vezes, tá? Pelo mesmo micro-organismo. É o mesmo micro-organismo que tu entrou em contato várias vezes. Com isso, tu gera o quê? Memória imunológica. Sacaram? Sim. A expansão clonal é quando um antígeno específico seleciona um clone. E esse clone selecionado divide. Tá? Entendi. Qual propriedade da imunidade adaptativa assegura que a resposta a determinado micro-organismo seja dirigida contra esse micro-organismo? Especificidade ou diversidade? Aí, qual a propriedade da... Deixa eu ler aqui de novo. Especificidade. Muito bem. Tá? O que ele está dizendo aí? É quando a resposta adaptativa ela é direcionada para um determinado micro-organismo. Isso é o quê? Específico, né? Então, o micro-organismo X
a resposta vai ser contra esse micro-organismo X e não contra o micro-organismo Y, tá? Isso é especificidade. Deu para entender? Deu. A especificidade é apenas da adaptativa, né, professor? Isso, exatamente. Falou em especificidade, lembra da adaptativa. Esquece a inata. Tá? Qual propriedade da imunidade adaptativa aumenta o número de linfócitos específicos para determinado antígeno, visando combater a multiplicação de um determinado micro-organismo? Não reatividade ao próprio ou expansão clonal? Eu acho que é a expansão clonal. Alguém mais? Muito bem. Aplausos para vocês. Exatamente. Expansão clonal, tá? Uma infecção bacteriana. Uma bactéria X vai selecionar o clone X. Esse clone X vai o quê? Se dividir em vários outros clones. Então, proliferação, expansão. Expansão clonal. Esse exército que expandiu vai conter a infecção bacteriana. Vai conter a multiplicação do micro-organismo. Deu para entender, galera? Deu. Deu para sacar essas características? Deu para entender essas características da adaptativa, principalmente especificidade, memória imunológica, expansão clonal, diversidade? Eu espero que eu tenha atingido esses objetivos com vocês. Tá, meus queridos? Se tiverem dúvida, podem perguntar. E, Irã, todos nós sabemos que o vírus do corona está sendo muito tão incógnita, né? Nada se tem comprovado cientificamente sobre nada. Se pega novamente, se não pega. Como tu falaste, às vezes a pessoa... sobre imunidade, né? Tem pessoas que convivem, né? E não pegam, não apresentam sintomas, não pegam. Tu acha que a pessoa tem uma resistência maior? Na verdade, tu achas, uma opinião tua. Tem uma imunidade, como tu falou ainda agora, né? Você convive, eu trabalho na área da saúde. Às vezes eu convivo com muitos clientes que chegam, praticamente espirram na cara da gente, tosse. Dificilmente eu gripo. Mas bem diferente do corona, né? Eu acho que eu não tive contato realmente com pessoas que tiveram, porque, graças a Deus, não senti nada, nem minha família. Então, tu achas que chega a ser uma imunidade, não apresentar os sintomas, o organismo consegue combater algo parecido? Até porque ele é um vírus sistemático, né? É sistemático. Então... É uma pergunta, ela é bem abrangente, assim, ela é um pouco complexa. Por quê? São N fatores, tá? São N fatores. É o que a gente chama de resposta, ou melhor dizendo, particularidades do hospedeiro e particularidades do vírus. Fazendo uma comparação com os outros coronas, o MERS-CoV e o SARS-CoV-1, que já causaram alguns surtos, o indivíduo, eles viram o quê? Que as pessoas que foram infectadas por esses outros coronas, eles montaram uma resposta duradoura. Ou seja, não teve mais a doença. Não manifestou mais a doença. O SARS-CoV-2, que é esse novo corona, pesquisas ainda, né? Então, algumas pesquisas mostram que o indivíduo está montando uma resposta potente através de anticorpos. Outras pesquisas dizem que não, mas outras pesquisas dizem que essa resposta duradoura vem através da imunidade celular, tá? Então, por aí vai. Mas o que eu posso dizer é que essa resposta, obviamente, ela vai variar do tipo de vírus que está infectando, tá? Se ele é mais ou não virulento, vai depender do próprio hospedeiro,
se a resposta vai ser muito ou pouca estimulada, tá? Porque no Covid-19, como eu falei, esse quadro mais severo, mais danoso, que leva ao óbito, ele está ocorrendo por uma super estimulação da resposta imunológica, tá? Através da imunidade celular, tá? Linfócito T, CD4 e CD8. Mas isso, ó, como eu posso dizer, é muito abrangente, varia muito de hospedeiro para hospedeiro. Varia Professor, muito de hospedeiro para hospedeiro. professor, Oi. essas pessoas que têm o vírus, mas são chamadas assintomáticas, elas... Esse fator ele tem alguma coisa a ver com a questão da imunologia de cada Tudo pessoa? a ver. Tudo a ver com a resposta imunológica de cada indivíduo. Tudo a ver. É uma somatória. O desfecho clínico ele vai ocorrer através de uma somatória de fatores. A resposta do próprio hospedeiro, o tipo de vírus que está infectando, tá? Se essa resposta foi hiperestimulada ou pouco estimulada, tá? Os assintomáticos, não sei te dizer exatamente por quê, a resposta imunológica deles é pouco ativada, pouco estimulada, tá? É até uma coisa contraditória, né? Isso na cabeça da gente, porque o que a gente imagina? Quanto mais estimula a resposta, melhor é para o indivíduo, né? Nem sempre. O que a gente está vendo justamente na Covid é isso, que essa superexpressão da resposta, ao invés de trazer mais benefício, está trazendo mais dano, porque essa resposta causa destruição do parênquima pulmonar, causa destruição do tecido pulmonar, tá? E isso vai trazer muito dano para o hospedeiro, tá? Então, a presença do vírus está hiperestimulando essa resposta. Agora, ainda são vários fatores. Por que em crianças essa resposta é menos estimulada? Talvez porque a resposta de uma criança seja ainda, digamos, menos eficiente. Ela está se montando, entenderam? Já a nossa resposta é uma resposta que já está mais completa, mais robusta. Por isso que a gente responde de forma mais potente. São N fatores, tá? As pesquisas que vão mostrar aí. Não, E haja tempo, né, para ter uma resposta. haja tempo. Que não vai ser fácil, não. Vira muito complexo. Tá bom, meus queridos? Tá ótimo. Senão a gente vai ficar até de madrugada discutindo os assuntos. E eu nem gosto de falar, nem de perguntar. Não, tem que perguntar mesmo. Tá bom, estou à disposição. Boa noite Agora, a todos, tá? Tá, depois a gente conversa. Tá. Boa noite, obrigada. Dúvidas podem mandar mensagem pelo Zap, lá pelo grupo, mandem e-mail, fica a critério de vocês. Tá certo? Ok, boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.